Vamos continuar nossa aula? Bom, e a gente chega na pintura. A pintura grega, ela vai se encontrar basicamente na cerâmica, certo? A cerâmica grega, ela é extremamente importante para a gente entender essa civilização grega, porque nós não temos as pinturas dessa época. Nessa época ainda não eram feitas telas, existia muita coisa pintada em madeira, e a madeira com todo esse tempo se decompõe, né. Então a gente tem muita, muita, muita informação da civilização grega inserida na cerâmica por meio de imagens, certo? Esses vasos, eles eram usados para muitas coisas nessa civilização, para armazenamento de água, vinho, mantimento, alimentos, para rituais religiosos também, e etc. E eles pintavam muito as atividades diárias, cotidianas, eh, do homem grego daquela época e também da mitologia grega, né? Essa pintura grega que estão nessa arte cerâmica, nesses vasos de cerâmica, elas são divididas em três. As figuras negras sobre o fundo vermelho, que são essas aqui. Pensem no seguinte: eu tenho um vaso que ele tem um fundo todo vermelho, certo? E aí ele pinta esse vaso todo de preto por cima. E ele vai retirando. Pensa num estiletezinho em alguma coisa, e ele vai retirando esse preto até chegar nesse fundo vermelho, que é o caso desse vaso aqui, que é exatamente a pintura negra sobre o fundo vermelho. Já esse aqui é ao contrário, é a pintura vermelha sobre o fundo negro. Enxergam que é ao contrário? Quer dizer, eu retirei aqui, então eu fico com a pintura vermelha sobre o fundo negro. E existe também uma terceira, que é a pintura vermelha sobre o fundo branco, né? Do mesmo jeito, eu tenho uma argila mais clara, ela foi pintada de tons vermelhos e eu fui retirando essa tinta, o excesso, e criando a minha imagem. Vocês já observam nesses vasos que eu estou apresentando coisas diferenciadas, né? Aqui eu tenho os guerreiros, né? Que aqui diz que é Aquiles e Ajax jogando damas, né? Deu aquela paradinha ali e tal. Ah, vamos ali jogar uma dama, Aquiles, bora lá. Então, muitas coisas que estão nos textos dos filósofos sobre as guerras e etc., estão também nas imagens. Mas o interessante das imagens é que a gente vai conseguir enxergar como eles se vestem, como eles se comportam, como eles andam, né? E etc. Então a gente consegue enxergar, visualizar aquela sociedade da época. Aqui uma mulher tocando um instrumento, aqui os guerreiros, estão vendo? Esse vaso já está um pouquinho mais depedrado, mas a gente consegue enxergar aqui que eles estão com lanças, provavelmente, né, indo para a guerra. E aí a gente entra na arquitetura. Na arquitetura, a gente vai diferenciar em três, tá? O estilo dórico, o jônico e o coríntio. E a gente diferencia justamente por isso aqui. Eu tenho as diferenças nos capitéis, certo? Isso aqui a gente não pode esquecer. Isso vai fazer parte da arquitetura desde a Grécia Antiga até a Idade Média. Depois eu entro com esses mesmos estilos no Renascimento Cultural, no Neoclássico, e até hoje a gente enxerga essas colunas gregas por aí. Concordam comigo? Né? E a gente diferencia elas pelos capitéis, que é essa partezinha aqui em cima, onde realmente está apoiando a estrutura que está vindo acima dela, certo? O capitel dórico, olha lá, simples e maciço, né? Como se fosse uma almofada de pedra. Seria a mais antiga das ordens arquitetônicas,
por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência. Muitos consideram esse capitel dórico como uma forma masculina, por essa solidez toda. E aí a gente vem o capitel jônico. Observem o capitel jônico. Quem assistiu Star Wars aí, por exemplo, pensa na princesa Leia, aqueles cabelinhos da princesa Leia, por incrível que pareça, né? Remete realmente à antiguidade clássica e foi proposital, é uma referência. Incrível, inclusive. E aí o estilo jônico representa a graça e o feminino. O capitel é formado por duas espirais unidas de duas curvas. A ordem dórica, que é a lá de cima, traz a forma do homem. Já a jônica, que é essa que a gente está vendo agora, traduz a forma da mulher, né? Tem gente que até brinca que seria os dois seios da mulher. Eu vou ficar aqui com a princesa Leia mesmo, para não pegar tão pesado com vocês. E aí a gente vem o estilo coríntio. O estilo coríntio, lembra que a gente falou da estatuária, né? Que eu tinha a arcaica, depois eu tenho a clássica e depois eu tenho a helenística. Esse estilo aqui de coluna coríntia, ele vem junto, concomitante com o período helenístico, certo? Então, no período helenístico, a gente vai ter esse capitel, que inicialmente eram formados com folhas, né? Com espirais simétricas e muita coisa ali em cima daquele capitel, usado no lugar do jônico, né? Porque foi num terceiro momento já. Digamos que o jônico sobrepôs o dórico, o coríntio sobrepôs o jônico, mas depois, com o passar do tempo, eles foram utilizados juntos e de várias formas, que a gente vai ver lá na frente em outros momentos, certo? Mas esse coríntio, assim como todo o período helenístico, ele sugere o luxo e a ostentação, né? E ele não fica só nessa de folhas de acanto e etc, não. Inicialmente ele começa assim, mas depois toda vez que a gente vê um capitel em cima de uma coluna, que ele é muito ornado, muito ornamentado, com qualquer coisa que seja, a gente vai definir ele como estilo coríntio, ok? Essas são as ordens arquitetônicas da arte clássica que a gente vai ver por muito tempo, por muitos períodos ainda. Então, não esqueçam: dórico, jônico e coríntio. Ok? Aqui exemplos, né? Magníficos. Realmente são estruturas fantásticas. Os templos, né? Que, diferente das igrejas hoje, em que as pessoas se encontravam para cultos, os templos tinham a finalidade de proteger as esculturas dos deuses e das deusas, certo? Aqui é o Párthenon, né, que é o templo que foi feito para a deusa Atena. Então pensem que aí dentro eu vou ter a imagem da minha deusa Atena, e esse templo foi construído literalmente para protegê-la do sol e da chuva. As pessoas iam vê-la? Iam, mas não era um momento em que todo mundo ia junto. Cada um ia lá ao seu momento, fazer uma oferenda, fazer uma oração, um pedido. Eu não sei muito bem como eles chamavam na época, né? Mas não eram reuniões, não eram cultos, não eram missas como é hoje, certo? Cada um ia no seu momento ver a sua deusa, contemplar. Aqui, gente, a arquitetura. Eu gosto muito dessa imagem porque aqui a gente percebe que lá dentro não é tão magnânimo quando a gente imagina, quando a gente vê aqui de fora, né? Eu penso, nossa, que templo enorme, lá dentro deve ser tudo aberto, tudo esplendoroso. Não. Eles não conseguiam ainda nessa época fazer com que isso aqui, lá, com essa estrutura lá dentro, fosse aberta, porque o peso desse telhado todo, desse vigamento aqui, ele caía. Como eu ainda tenho isso aqui muito reto, eu tinha que ter colunas de 4 em 4 metros, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. Então, lá dentro eu também era tudo cheiozinho de coluna para poder sustentar o peso, né,
daquelas telhas, daquele vigamento todo de lá de cima. Então, isso aqui é muito interessante para a gente enxergar que os templos, eles não eram em vãos abertos. Eles parecem por fora vãos abertos, como a gente vê hoje, mas eles ainda não tinham essa questão de engenharia para conseguir isso. Isso só foi conseguido no Império Romano, que a gente vai ver logo depois aqui da Grécia, certo? E vocês vão entender por quê. Aqui uma representação do Templo de Zeus, que teria a imagem dele, né? Essa estatuazinha pequenininha. Estão vendo o tamanho das pessoas aqui? Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho da estátua. De Zeus, afinal de contas é Zeus, né, gente? Essa estátua seria toda de ouro,